Não desista de mim. Galerinha, vocês estão bem? Gente, vamos conversar. Aula passada, então, nós verificamos Estatuto do Desarmamento e agora nós devemos estudar a Lei Maria da Penha, tudo bem? Lei Maria da Penha. Peço para vocês aí especial atenção. A Lei Maria da Penha, em verdade, é a Lei 11.340 de 2006. 11.340 de 2006. Meninos, meninas, faço o seguinte esclarecimento. Eu lembro que quando surgiu esta lei, eu ainda estava na faculdade, terminando ali minha faculdade. Olha como eu tô velha, hein? Mas enfim, vamos lá. Lei 11.340 de 2006. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o nome dessa lei. Nossa, só deixa eu admitir a galera aqui que está chegando. Pronto. Em que pese a gente fique falando Maria da Penha, na verdade, esta é uma lei em que é para coibir violência doméstica e familiar, certo? Então, assim, vamos lá. Na verdade, é a lei para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que, professora, que nós citamos aí o nome popularmente conhecido como Maria da Penha? Porque, em verdade, Maria da Penha é uma mulher que efetivamente existe e ela foi considerada um marco na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Simples. Porque Maria da Penha, gente, pensa numa mulher que foi vitimada. Em verdade, o ex-marido dela, né, ele praticava violências constantes com ela, ao passo que ele atirou nela, deixando paralítica. Mesmo assim, continuava batendo nela e chegou ao ponto de eletricutá-la quando ela estava numa banheira e ela já não andava. Então, assim, ela foi um marco pelo tanto de violência que ela foi submetida na condição de mulher. E aí, se você pensa que era uma coitadinha e etc., não. Ela era bioquímica, tinha sua formação, mesmo em época que a mulher não era formada. Então, assim, não era uma coitada, uma dependente, era alguém que realmente era vitimada. A título de conhecimento, eu quero trazer aqui para vocês a informação que falam que quando uma mulher é submetida ao contexto de violência familiar ou doméstica, ou familiar e doméstica, há estudos que dizem que para ela conseguir superar esse contexto e reagir é um ciclo de violência que dura em torno de 9 anos. E se efetivamente ela quiser superar, em torno de 9 anos. Tudo bem? Então, nós temos que ter especial atento com isto, certo? Um especial atento quanto a isso. Tudo bem? Partindo desta consideração, a minha primeira pergunta é: qual foi o problema maior da Maria da Penha? Vejam, interessante faz entender que
além dela erguer a bandeira e começar a lutar contra a continuidade da violência doméstica e familiar, ocorre que o Brasil, ele é signatário de diversos tratados e convenções internacionais, dentre elas a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil se propôs a coibir, reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que a nossa legislação, o nosso sistema, ele era inócuo. Tanto que esse ser humano, se assim a gente pode chamar, né, que torturava e vitimava Maria da Penha, chegou-se ao ponto dele sequer ser preso. Ele não ficava preso pela violência doméstica e familiar, porque a lei era branda demais. Então, vejam, nós temos uma legislação internacional por meio da qual nós somos signatários, em que nos propomos a evitar a violência doméstica e familiar. Ponto. Por sua vez, a nossa legislação interna é inócua, é ineficiente para tal fim, tal. Brasil foi condenado por violação do tratado e então condenado a pagar uma indenização, salvo engano, pode ser que eu não me recorde, mas salvo engano, na época de 20 milhões de dólares, além de ser advertido para tomar as cautelas necessárias. Entenderam? Entenderam? Então saibam, mais do que a vontade interna, nós tivemos aí uma cobrança internacional, quando então veio a Lei 11.340 de 2006. Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Então, primeiro, saibam, temos legislação internacional que rege o tema. Por sua vez, vamos conversar aqui. Gente, tô com uma vontade de espirrar, mas não vem. Vamos lá. Disposições preliminares. Olhem que legal. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos, e aqui eu quero que vocês vejam, Constituição Federal, 226, parágrafo 8º, está na Constituição, além da Convenção que eu falei para vocês sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher da Convenção Interamericana. Então, vejam, nós temos, além, isso é muito importante, além da Lei 11.340 de 2006, legislação internacional atinente à Convenção Interamericana e a proposta elencada, na verdade não é uma proposta, é a obrigatoriedade elencada no 226, parágrafo 8º. 226, parágrafo 8º. Abriu aí para vocês a minha Constituição? Me respondam, por favor. Conversem comigo hoje. Abriu. Perfeito, Sim, obrigada. professora. Oi, linda. Eu só estava te respondendo, professora. Deu certo? Deu sim, professora. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Aqui, a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Isso está na Constituição. Família, base da sociedade, tem proteção de quem? Do Estado. Então, vamos de novo? Família, base da sociedade,
tem proteção do Estado. E aqui, para quem já teve aula de teoria geral do Estado, né, ou ciência política, já aprendeu que a família se desenvolveu, formou a sociedade, com base na sociedade formamos o Estado. E nós temos, a família é a base da sociedade e tem proteção do Estado. Especial atento. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que as integram. Opa! O Estado assegurará a assistência à família em cada um dos seus integrantes, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar. Então, primeiro, além de nós termos a legislação extravagante, Lei Federal número 11.340 de 2006, saibam, a proteção à mulher também está na Constituição. Não só a mulher, mas também a cada um dos integrantes da família. Tudo bem? Sendo papel do Estado impedir violências nos seus âmbitos. Só que um detalhe. Primeira pergunta. Pergunta de concurso. A quem cabe coibir violência doméstica e familiar? Vocês se recordam do que está na Constituição? 226, parágrafo 8º, e responde o Estado. Cuidado. A Constituição disse ao Estado, mas a lei extravagante disse: o poder público deverá desenvolver políticas para garantir direitos humanos das mulheres, a família, a sociedade, e o poder público deverá criar condições necessárias para o exercício dos direitos na proteção da mulher. Então, saibam, a quem cabe coibir a violência contra a mulher? Ao Estado, à família, à sociedade e ao poder público. A Constituição trouxe ao Estado, mas a Lei 11.340 disse também família, sociedade, poder público. A lei disse família, sociedade, poder público. A Constituição ao Estado se complementam. Tudo bem? Então, numa questão de concurso, não errem. Não é apenas ao Estado. O Estado, quem elencou foi a Constituição. Mas a lei também disse à própria família, à sociedade e ao poder público. Outra coisa que eu quero falar para vocês é: olhem o direito da mulher, os direitos das mulheres, olhem consagrados no artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, educação, idade e religião, gente, toda mulher, qualquer que seja ela, né? Porque classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Direitos fundamentais. Os nossos direitos fundamentais são aqueles que nós já sabemos onde eles estão. Pergunto, aonde estão previstos os direitos fundamentais? Na Constituição. Constituição. Perfeito. E se não bastasse, André, o artigo 3º também trouxe. São assegurados às mulheres. Já trouxe aqui também para nós vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito à conveniência familiar e comunitária. Homens morram de inveja.
Eu quero viver só por ser mulher no Brasil, né? Porque se a gente tiver direito à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho o dia inteiro, não tenho nem tempo de pensar o que é isso. Trabalho, cidadania, liberdade e a dignidade, a vida tá boa, né? Mas o que eu quero falar com vocês, meus anjos? Simples. Prestem atenção. O artigo 3º nada mais fez do que trouxe para nós os direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição e reproduziu aqui. Porque não é só a mulher que tem esse direito. O homem também tem esse direito. Vocês concordam comigo? Na Constituição, qualquer pessoa humana tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. Então saibam, obviamente, que veio aqui repetido a título de legislação extravagante, lei federal, mas também está na Constituição a título de direitos fundamentais. Ô professora, aí eu boiei. Por que o legislador repete? Vamos pensar? Vamos pensar? Hoje eu quero um pouquinho mais de vocês. Hoje eu quero uma aula um pouco mais inteligente. Obviamente que tudo que está consagrado ali na Constituição, em especial atento ao artigo 5º, são os direitos fundamentais, que são nada mais, nada menos do que os direitos na proteção da dignidade da pessoa humana. Pois bem, neste sentido, veja, neste sentido, as normas constitucionais, como é cediça, elas têm ali um quesinho de principiologia, certo? E elas comportam uma norma principiológica que deve se irradiar para todo o ordenamento jurídico. Sim, só que vejam, quando o legislador optou em repetir aqui, a título de legislação extravagante, o que ele fez? Simples. Ele quis dar maior efetividade aos direitos fundamentais. Dar maior efetividade, não deixando única e exclusivamente como uma norma de cunho, uma norma de base principiológica, mas trazendo aqui para a lei federal, dando maior efetividade. Porque nós sabemos que as normas com bases principiológicas no Brasil, elas são meio abstratas, admitem relativização e etc. Foi isso que o legislador quis evitar. Pois bem. Agora, outra pergunta. Na verdade, uma repetição, né? Antes de eu finalizar com a minha pergunta. Também trouxe para vocês que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em especial alusão a toda e qualquer forma de repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, também a Convenção Interamericana também trouxe legislação internacional do qual o Brasil é signatário. Professora, tá, mas você já falou isso. Sabe por que eu já falei isso? Para você se ligar. Para você se ligar. Porque, vejam, a proteção à mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, ela tem tutela em lei federal como direitos, tutela na Constituição como direitos fundamentais e tutela como direitos humanos em Convenção Interamericana. Ou seja, nós temos tutelas distintas sobre o assunto para proteger a mulher no âmbito da relação doméstica e familiar. Aonde? Na própria lei, na Constituição, com natureza jurídica de direito fundamental, e na Convenção Interamericana, com natureza jurídica de direitos humanos. Então, vejam, em favor da mulher, nós temos
tutelas aonde você quer que vá, na lei, na Constituição e na legislação internacional. Tudo bem? Tudo bem? Superada essa premissa, eu quero falar para vocês, repetindo, a quem cabe coibir a violência doméstica e familiar? Ao Estado, conforme consagrado na Constituição, mas também a título de legislação extravagante ao poder público, à família e à sociedade. Todos têm a obrigação conjunta de tutelar a mulher. Tá bom? Tá bom? Olhem também o parágrafo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina. Quando você for interpretar qualquer dispositivo da Lei 11.340 de 2006, bate o olho e se liga fins sociais em que ela se destina, em especial alusão às peculiares condições de ser mulher. Alguém me ajuda? Eu fui fazer aqui alguma coisa, eu fiz uma caca, aumentou e ficou ruim. Como que eu faço? Ctrl 0. Oi? Ctrl 0. O 0 ali em cima do O. Garoto, valeu. Eu sempre quis saber isso. Obrigada. E para eu aumentar? Ctrl mais. Ah, garoto, valeu. Gente, agora eu quero de vocês, vamos repetir? Olhem que interessante. Na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais, em especial, quando você interpretar, você tem que ver o sim social, a condição peculiar da mulher em situação de violência doméstica e familiar. E aqui eu pergunto, professora, por que tem uma lei que protege a mulher, mas não tem uma lei que protege ao homem? Tem sim. Eu acabei de falar para vocês que, como direito fundamental, o homem tem os mesmos direitos que as mulheres na Constituição. E disse para vocês que aqui veio de maneira a dar maior efetividade. Mas em nenhum momento eu estou falando que o homem não tem o direito do que a mulher tem. Pelo contrário. A Constituição deu direito tanto para o homem como para a mulher. Mas aqui veio em legislação extravagante. Mas por quê? Simples. Porque nós temos N fatores que no âmbito da relação doméstica e familiar implica na vulnerabilidade do gênero feminino. Tudo bem? Nós temos N fatores que implicam na vulnerabilidade do gênero feminino no que tange à violência doméstica e familiar. Vulnerabilidade no que tange à violência doméstica e familiar. Professora, eu sou uma pessoa que particularmente, eu não gosto da Lei Maria da Penha, mas eu me rendo a ela. Na verdade, eu até me expressei errado e eu gostaria que talvez vocês, quem fala que não gosta, busca a minha visão. Eu não gosto da forma em que ela é usada, mas ela é necessária. O problema, como tudo que eu vejo, é a forma em que o ser humano, em que a mulher manipula essa lei. Concordo, mas efetivamente esta lei, ela é uma das 5 melhores do mundo na proteção da mulher no âmbito de violência doméstica e familiar. Então, vejam,
ela existe para dar maior efetividade aos direitos das mulheres. Por quê? Porque elas estão em relação de vulnerabilidade. Como? Primeiro, culturalmente. A mulher é vulnerável. Culturalmente, no Brasil, a mulher é vulnerável. Isso é inquestionável. No mundo laboral, é vulnerável. Eu falo, sem ter vergonha nenhuma, que, por vezes, a título de honorários advocatícios, por eu ser mulher, o pessoal já acha aí, já considera que eu tenho que ganhar, e por vezes eu recebo 20% a menos do que um homem que faz até menos do que eu faço. Por quê? Pô, você é mulher no mundo do crime e tal. Efetivamente é isso. Se vocês pegarem um dos maiores doutrinadores de processo penal, quem é? Aurí Lopes Júnior. Ele é o cara no processo penal no Brasil. Quando ele participa de congressos, ele tem como condição que tenha uma mulher criminalista, porque ele considera que é uma das formas de violência, uma das formas de discriminação, certo? Então, é sim preconceituoso, é sim discriminatório. Outra coisa, essa discriminação, ela ultrapassa a esfera familiar, ela chega em laboral, tudo bem? Laboral, saibam, se tem uma vaga entre um homem e uma mulher, a depender, se a mulher está na idade de ter filho, a vaga vai para o homem. Não tenha dúvida, por quê? Porque ela vai ter filho, vai ficar de licença, etc. Grandes empresas, o homem normalmente é executivo e ocupa o alto escalão, o cargo máximo, o CEO. A mulher vem abaixo. Ah, não é a regra, não é sempre, mas é a regra. Temos exceção, mas o nome já diz, exceção. Outra coisa, mas por que, professora? Porque saibam, a mulher ainda, ela tem uma desvantagem, que é a chamada dupla jornada. Porque a mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem o filho doente. Mesmo que ela não faça serviço de casa, mesmo que ela não faça, quem que o filho doente vai querer? Ela. Normalmente, vamos falar agora da grande massa. Quem que chega em casa, trabalha o dia inteiro, vai lavar e passar roupa? A mulher. Vai no mercado e vê o tanto de mulher que tem, sozinha, e o tanto de homem que tem. Então, saibam, a mulher também tem dupla jornada, certo? Efetivamente, o homem não tem, a mulher tem dupla jornada. Fato. Em casa, eu tenho um combinado com meu esposo. O combinado é, eu trabalho à noite, eu não vou no mercado, só se a gente for junto, passear sábado e tal. Mas é a obrigação dele. Mas isso é regra ou é exceção? Mas é porque eu falo, eu já trabalho à noite, você vai no mercado. Aí um dia que eu tô trabalhando à noite, não mata, né? Mas assim, gente, é exceção. Não adianta nós também esquecermos de uma outra característica, qual seja física. Física. A verdade é, vai para o pau, homem e mulher. Óbvio, como regra, quem ganha? O homem é mais sorte. Essa é a regra. Então, eu volto a repetir. Nós temos a mulher no âmbito doméstico e familiar, como também em toda a sociedade, numa questão mais vulnerável, sim. E esta lei veio para quê? Para tentar ali àqueles que são desiguais dar maior isonomia. A lei atende, então, ao princípio da isonomia material, tentando dar maior efetivação aos direitos da mulher, colocando em igualdade. Toda vez que há uma relação, uma desvantagem, a lei tem que tentar equiparar. Isonomia material, certo? Não podemos esquecer aqui, ó, nós temos sim negligência na mulher, discriminação, exploração, violência e, por que não dizer, crueldade e opressão. Crueldade e opressão. Professora. Oi, pois não.
não sei se cabe aqui, mas deixa eu te perguntar. O transexual mulher, se aplicaria esse artigo 4º? Tá, vamos lá. A gente já chega no transexual. Não sei quem me perguntou, mas a gente já chega no transexual. Um minutinho. Vocês já entenderam as disposições gerais, então, dessa lei? Vamos para agora. Vamos lá. Nós falamos das disposições preliminares. Agora vamos adentrar onde me perguntaram. Da violência doméstica e familiar, disposições gerais. Começando a te responder agora, quem me perguntou, eu não sei. Começando a te responder. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra mulher. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, vamos lá. Primeira coisa, para efeitos desta lei, violência doméstica e familiar contra a mulher. A pergunta eu já estou te respondendo. Violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é? Repito, respondo. Violência de gênero. Violência doméstica e familiar. O que é? Violência de gênero. Gênero feminino. Tudo bem? O que é violência doméstica e familiar na Lei Maria da Penha? É a violência de gênero. Qual gênero? Feminino. Violência doméstica contra a mulher é gênero feminino. Feminino. Vou continuar respondendo aqui, tá? Estou começando a te responder de maneira paulatina, de maneira gradativa. Vamos lá. No âmbito da unidade doméstica. O que é unidade doméstica? Espaço de convívio permanente de pessoas, sem ou com vínculo familiar, mesmo que esporadicamente agregadas. Ou seja, unidade doméstica, o que é violência doméstica? É aquela convívio de pessoas permanentes, com ou sem vínculo familiar, mesmo que for esporádica. Então, uma república, violência doméstica. Tudo bem? Uma república, violência doméstica, espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar. Agora, só um pouquinho, eu já volto. Vai acabar aqui. Entrem de novo, hein, galera? Já voltamos.